Olha aqui, entrevista selfie começando com Dida Dida Andrade e Andradina Zé. Já confundiram muito o nome de vocês? Sempre, até hoje. Muito, muito. E normalmente acham que a gente que somos mulheres, então é muito engraçado. O pessoal espera. Ah, as diretoras Dida Andrade e Andradina. E é uma crise até hoje, a gente pensa em mudar de nome, mas vamos nessa, agora vai dar trabalho. Mas fala, porque assim, Dida é pequeno, é um apelido, agora Andradina é longo. É um apelido que é maior que o nome, né? Ou seja, é uma bagunça, tudo errado. O Dida e o Andradina são os diretores de Ei, que Tudo ou Nada, estreando nos cinemas, dia 22 de setembro. E minha pergunta é, vocês vieram de um cinema muito independente, né? Com 30 anos blues, A Bruta Flor do Querer, bem paulistano, pequeno, e agora essa produção maior, grande, com atores conhecidos, falando de um personagem muito famoso. O que deu na cabeça de vocês de fazer essa mudança radical aí na carreira? É muito engraçado, porque eu vi era pandemia, daí eu vi uma live com a Marisa Leão, ela disse que tinha esse projeto, eu perguntei no meio da live quem era se já tinha diretor, ela falou que tinha, e felizmente essa pessoa saiu do projeto, daí ela perguntou se a gente tinha interesse em contar essa história, daí lemos o livro da Malu, falamos como contaríamos, ela tinha visto 30 Anos Blues em Gramado, e sou muito grato dela ter confiado, mas é engraçado, quando falou que o projeto era do Ike Batista, eu pensei, é a nossa cara. Ah, é? Porque a gente curte essa coisa que não é muito preto no branco, e o Ike, ele é um personagem muito profundo, sabe? Ele tem o seu lado bom e o seu lado não tão bom, né? Muitas camadas. O que eu acho que vai ser bem interessante nesse filme é que, evidentemente, lemos o livro da Malu, tem tudo que sabemos dele, mas ele era rei num dia e virou ladrão no outro. Sim, E fizemos questão de ler também toda a defesa do Ike, assim, de ler a acusação. Acho que conseguimos chegar em um resultado bem interessante para quem não sabe como uma pessoa vai de 1 bilhão para 35 bilhões e perde tudo. Perde tudo. Então foi numa live que você entrou e que ela fez o convite? Não, na live eu perguntei quem era o diretor. Quem é o diretor? Eu acho que eu já coloquei a sementinha. E ela tinha visto 30 anos blues em Gramado. E foi uma aposta dela, né? Ela viu, a gente fez um filme completamente diferente, uma estrutura completamente diferente, e ela meio que ficou ali. Daí nesse papo depois ela conversou, mandou mensagem pro Diego e meio que soltou assim, vocês topariam ler o livro e ver como é que vocês... Não soltou assim, se a gente leria o livro e contaria como é que a gente imaginava contar essa história. E a gente na hora abraçou e começamos esse namoro, trabalhar, dar ideias para ela, até que uma hora ela falou, legal, faça um roteiro. Daí a gente falou, então a gente quer dirigir também, se a gente for fazer o roteiro. E aí a gente foi passo a passo até entrar no filme, foi muito bacana. Isso que você perguntou é curioso também, como é que foi pra gente sair de filmes tão... Isso, tão, entre aspas, independentes, marginais, autorais, pequenos e sem orçamento, né? Mas eu acho que foi bom. Muita gente falava pra gente, como é que vocês vão conseguir dirigir um filme grande? E acho que é difícil dirigir um filme pequeno, sem dinheiro nenhum, né? Então, na verdade, eu acho que a gente fez a melhor escola possível, que foi fazer filmes sem dinheiro, né? Que a gente tinha que o tempo inteiro ter soluções criativas, filmar com pouco. E, de certa forma, a gente trouxe algo do nosso DNA, da nossa estética, da nossa agilidade de se filmar, de uma câmera mais moderna, de uma maneira mais dinâmica, assim, de contar essa história, que a gente trouxe para esse filme, que era um filme também que se passava muito tempo em escritório, em negociações, então a gente não queria fazer um filme que fosse só de diálogos e conversa, né? Um filme que também esteticamente tivesse algo interessante e pulsante, assim, para deixar essa história mais apetitosa. Eu não li o livro da Malu Gaspar, mas ele também é esse recorte da vida do Eike,
da derrocada do Eike? Não. Ou ele é mais abrangente? O livro da Malu Gaspar, que recomendo muito, ele é desde o começo, na verdade, pega desde o pai do Ike e vai até quando derrete as ações da OGX. O comecinho do filme tem o pai do Ike, né? Mas só um flashbackzinho ali rápido, né? Daí fizeram uma coisa que é interessante, acho que teve 13 roteiros antes de entrarmos, e uma coisa que vimos é que parecia um trailer, a tentativa de contar a vida inteira do Ike. Daí precisava chegar e focar em uma história só. Porque todo filme que se quer contar de uma história, quando você quer colocar tudo, fica com cara de trailer mesmo, né? São histórias que mereciam uma minissérie. Por exemplo, vai ter a minissérie do Silvio Santos. Imagina fazer um filme sobre o Silvio Santos? Não dá para condensar em 2 horas, né? Tem que ser uma minissérie. Por isso que eu gosto do recorte do Eike, assim, E isso foi ideia de vocês. Foi uma ideia nossa, mas de certa forma a Marisa já falou, a gente precisa fazer um recorte que não seja uma biografia padrão, assim, de querer contar. Ela até usou uma palavra que a gente achou justamente que a gente queria, que ela falou, não quero que seja uma enciclopédia, uma biografia Wikipedia da vida dele. E porque realmente não caberia, né? Ele tem uma vida super interessante, começa no garimpo, estudou na Alemanha, começou lá fazer negócio lá, depois voltou pro Brasil para ir pro garimpo, foi pro Canadá, então teve muitas andanças nele antes de entrar aqui e trabalhar com as coisas que ele fez no Brasil, com minério e depois petróleo, já nos anos 2000 e pouco, né? Vocês tiveram algum contato com ele ou não? Ou da onde que vocês pegaram todas essas referências o Nelson Freitas fazer o papel? O interessante é que o Nelson Freitas, ele teve um período da vida dele que ele conviveu com o Eike Batista. Isso a gente descobriu depois de ter chamado ele para o filme. E ele falou, fui concunhado do Eike em 1990, porque ele namorou durante 1 ano ou 2 a Isis de Oliveira, irmã da Luma de Oliveira. Que interessante. Então foi muito interessante, porque ele tem um carinho pelo Eike, ele conheceu o Eike de perto, ele conviveu com o Eike aí há 30 anos atrás, né? E isso foi ótimo para ele compor o personagem. Então tem coisas que ele nos trouxe que ele sabia do Ike, e até mesmo esse carinho que ele tem pelo Ike foi bom para ele construir um personagem que ele defenda o personagem, né? Porque a pior coisa é um ator entrar julgando o personagem de certa maneira ou com algum tipo de repúdio, né? Sim. E agora sim, vocês também estão numa outra grande produção que é o Madame do Rocher. Essa é maior ainda? Ou seja, o tamanho é maior ou igual ao do Ike? Acho que igual ao do Ike, o que muda é que é uma história de época, né? É falado uma boa parte do filme em francês, porque a protagonista, a personagem, a Madame do Rocher era francesa, né? Então acho que o desafio é um pouco essa coisa que é falado meio que em 3 idiomas, né? Que é português, francês, tem bastante canções afros. Então acho que foi um desafio, um outro desafio estético, né? Sim. Me fala uma coisa, eu sempre tive essa curiosidade, como que é trabalhar em dupla e há muitos anos, assim, cada um fica responsável por uma parte. Eu sei que o Andradina gosta de fazer câmera, aliás, muito bem, por sinal. Essa câmera na mão, agitada e tudo. Como que vocês dividem isso no set? É muito bom trabalhar em dupla, só isso que eu digo para as pessoas, ainda mais quem está aí no começo de carreira, e é difícil pra caramba, né? Você começar uma carreira, então se a gente não fosse uma dupla, eu duvido que a gente estaria aqui agora. Né? É? Com certeza. Porque o fato de estar em dupla, a gente o tempo inteiro se ajudou, não deixou a peteca cair. E é um aprendizado também, né? Acho que cada vez mais a gente foi amadurecendo em aprender a lidar com o ego, né? De ir a ceder. E a gente sabe muito bem que não existe ideia de um e de outro, a gente dá risada dos nossos erros, a gente se dá bem pra caramba, a gente se diverte. Então isso é ótimo. Há quantos anos? Que oficialmente, assim, de trabalhar, desde o primeiro curta que a gente começou a trabalhar diariamente, fazem 15 anos e meio já.
Uau! Tipo, começo de 2007. Mas vocês estudaram juntos, né? A gente estudou juntos, se conheceu na faculdade. E acho que foi no segundo ano de faculdade mesmo que a gente resolveu, vamos fazer um curta. E aí a gente, daí de fato, se uniu mesmo e começou a se encontrar todo dia. A gente começou a ler livros juntos, virava as madrugadas juntos. A gente pegou o primeiro curta, ficou 6 meses montando ele diariamente até se exaurir todas as possibilidades de montagem. Mas vocês são que nem dupla sertaneja que só se vê no palco ou vocês têm vocês são amigos fora das câmeras também? Não, a gente é bem amigo fora das câmeras, mas eu acredito que um sucesso como dupla foi entendermos que também cada um tem a sua vida particular, sabe? Daí, por exemplo, sei lá, na pandemia eu fiquei 40 dias na casa do André, na praia no começo, mas tem várias situações que ele vai fazer uma viagem, eu vou fazer outra, também para não exaurir a gente viver tanto. Sim, não é um casamento também, né? É um casamento tão profissional, mas... Casamento é mais difícil. E uma coisa que eu acho que é muito nossa também, nós gostamos de... Quando a gente acredita que quanto mais a gente trabalha com as mesmas pessoas, mais azeitado fica. Então, por exemplo, nesse novo filme que estamos rodando... trouxemos 3 atores que fez o Ike conosco. Infelizmente o Nelson ele foi para a Austrália, não conseguiu fazer. Tentamos trazer o Xando Graça também, que na minha opinião é maravilhoso, que eu só quero trabalhar mais com ele. Então acho que é uma característica um pouco nossa essa coisa também, um pouco de grupo teatral, sabe? Sei, de gostar, repetir com quem trabalhou, com quem deu certo, saber que a intimidade vai trazer coisas boas para o trabalho. Me fala uma coisa, quando eu te pedi para você gravar meu vídeo de parabenização, parabenizando meu site por ontem, você falou assim, eu nunca fiz isso porque eu tenho muita vergonha de falar em frente à câmera. Foi a primeira vez. Mas como que pode? Você é ator também. Você trabalha, não adianta também ator, mas me parece que você trabalha mais que ele. Muito mais. Muito mais como ator. Sim, você tem uma ponta no Ike. Né? Você tem uma participação ali no Ike. E você fez, não sei se a Andradina fez, o filme do Gabriel também. Sim, Os dois fizeram. Da onde que vem essa vergonha, menino? Eu acho que é onda, porque ele é um sem vergonha. Eu não sei. Não, tô fazendo pela primeira vez. Vergonha, daí tem dia que ele fala, vamos aí. Não, que é muita adrenalina que você precisa colocar para perder a vergonha. Por isso que eu acredito, tem muito ator que é muito tímido. E principalmente atores que são muito histriônicos, que eu me coloco nessa categoria. Sei. Ou seja, quando está na frente da câmera, é uma pessoa. É uma adrenalina que solta tremenda, enorme. Então acho que fazer, por exemplo, uma coisa que eu tô treinando um pouco, de vez em quando eu começo live para treinar, dar uma falar nesse ao vivo, né? Porque o cinema a gente permite se editar. E daí acabei ficando, de vez em quando eu fico com um pouquinho de vergonha de dar mas é bobagem, é uma vergonha que eu vou perder. A grande realidade adoro ficar atrás das câmeras. No final do Ike eu fiz uma pontinha porque precisavam de um ator que fizesse um papel menor e é um desafio no cinema brasileiro nós conseguirmos atores bons para fazer papéis pequenos. Daí eu não ia derrubar o filme, eu falei, vamos aí, eu faço, tamo junto. Mas uma coisa que eu realmente tenho prazer e realmente gostaria de colocar em próximos trabalhos é poder estar dentro de cena, porque dentro de cena eu sinto que eu posso fazer mais do que fora de cena. Mas você gosta mais do quê? De tudo? Cara, atuar para os outros é uma coisa que eu não sinto tanto prazer. Atuar para um filme meu é uma coisa que eu sinto prazer, porque eu, na minha opinião, consigo resolver coisas dentro de cena que só sendo diretor eu tenho que parar um take, tenho que falar. Daí acho que eu curto mais atuar e dirigir. E você? Você tem vergonha? Eu
Eu não tenho, não sei, acho que quando eu tô numa coisa, eu vou atuar, por exemplo, o Gabriel fez um segundo longa que eu atuei, que foi que eu só atuei, e ali eu entrei num molde assim, eu precisava levar muito a cena, ficar zoando, ser um fanfarrão, puxar muita coisa. Ali eu entrei num molde, vou aí, vou me jogar, não vou me julgar, e aí isso foi gostoso, assim. Agora, para mim, a grande dificuldade para mim de atuar, eu que não era de fato um ator, e ainda não me considero, o Diego às vezes fala, não, você é ator tal, mas eu tenho o maior respeito pela profissão dos atores, sei que eles têm anos e anos e anos de trabalho nisso, e eu atuei, estudo isso também, mas atuei menos, né? Para mim é mais difícil às vezes entrar e atuar, porque eu muitas vezes me julgava de fora e ficava muito preocupado se eu estava estragando o filme ou não, por exemplo, ainda mais no meu próprio filme. Então foi muito bom quando eu comecei a entender que para atuar simplesmente a gente precisa... É igual fazer sexo, você não pode estar se olhando de fora e estar pensando em alguma coisa, você tem que estar simplesmente conectado com o que está ali e ligar um foda-se para tudo, né? E simplesmente estar ali, igual um bicho selvagem, né? Você não pode tá pensando em outra coisa. Então, quando eu comecei a entender mais isso, eu comecei a sentir mais prazer e me dar melhor, assim, atuando. E tem um livro chamado Como Parar de Atuar, do Harold Guskin, que acho muito, muito bom e me ajudou muito nesse sentido. Legal, ó, conversei aqui com o Dida Andrade, Andradina Azevedo. Não confundam, gente, Dida e Andradina. Diretores do Ei Que Tudo ou Nada, que estreia dia 22 de setembro nos cinemas. É isso. É isso. Obrigado. Obrigado.